Muitos historiadores dizem que o momento que Lucas se converte é quando Paulo está pregando e o menino Eutico cai da janela. E no momento daquela pregação, Paulo deixa de falar um pouco e vai até o menino, e através da palavra de Deus ele ressuscita aquele menino. É a partir desse momento que alguns historiadores dizem que Lucas se converte quando ele vê Paulo, através da oração, através da palavra, ressuscitando o menino Eutico. E é interessante porque a partir daí Lucas, ele cheio da graça e do poder do Espírito Santo, segue a Paulo, porque ele era médico também, e ele que consultava muitas das vezes o apóstolo Paulo. E ele começa a, inspirado pelo Espírito Santo, a escrever o livro de Lucas e depois o livro de Atos. E é interessante como ele descreve a ceia do Senhor. No capítulo 22 podemos observar que vai ser dito, vai ser falado, vai ser contextuado acerca da ceia. Deus, Jesus, está prestes a ser entregue aos seus pecadores. E é interessante que ele reúne os seus discípulos para uma última reunião juntos, para uma última unificação juntos, para um último propósito juntos. E é interessante por quê? Porque Jesus, ele era um revolucionário. Ele veio revolucionar o sistema que estava devasado, tanto o político como o religioso da época. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele confrontava os doutores da lei e os fariseus por causa do fardo pesado que eles empunhavam sobre o povo. Eles se achavam santos, superiores ao povo, à população, aqueles que traziam a oferta ao Senhor. Eles se sentiam maiores, eles se sentiam mais santos do que qualquer um. E Jesus veio para quebrar esse dogma, para quebrar, esse sistema pesado que eles imputavam sobre o seu povo. E o mais interessante é que quando Jesus ele vem, ele não vai até a sinagoga. Muito pelo contrário, ele vai até o mar da Galileia, procurar aqueles homens humildes, para ser chamado depois dos seus discípulos, e logo mais à frente os seus apóstolos. E é interessante por quê? Porque foram 3 anos e meio de caminhada. Nesse período aqui já haviam 3 anos que Jesus estava caminhando com os seus discípulos. E Jesus agora reúne para uma grande ceia, para um grande propósito ali. E o texto que ora lemos a partir do versículo 23, nos fala que Jesus ele começa a desvendar muitas coisas na mesa. Muitas coisas são ditas na mesa, porque na mesa é onde se encontra a intimidade. Não é qualquer um que você vai levar para dentro da tua casa, para se assentar na tua mesa, para tomar do teu café, para comer da tua comida. Então a intimidade era muito grande dos discípulos com Jesus. Jesus pede para que os discípulos vão até algum lugar, arrumem um galpão, uma mesa e preparem aquele grande banquete para que ele pudesse, através da palavra de Deus e através daquilo que ele havia ensinado aos seus discípulos, colocar na mesa. E é interessante isso aqui, irmão, porque eles começavam, Jesus ele começa a revelar muitas coisas. Podemos ver aqui no versículo 22 que ele diz: na verdade o Filho do Homem vai segundo o que é determinado, mas ai daquele homem por quem foi traído. Jesus já começa a revelar que haveria traição no meio da mesa, que dentro da mesa, na mesa, sentado à mesa com eles, havia um traidor. Jesus já começa a revelar para eles, Jesus já começa a mostrar o caráter deles, Jesus já começa a dar definição daquilo que estava por vir. E o que me chama a atenção é o versículo 24, que houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Aleluia! A preocupação daqueles discípulos não era com a morte e com a ressurreição de Cristo, porque ao longo desses 3 anos, Jesus estava ensinando e explicando para eles: eu vim aqui, mas eu vim por um tempo determinado. Eu vou ser morto, eu vou ser entregue aos pecadores, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar.